Boa noite. Boa noite, gente. Muito prazer, eu sou o Paulo Escrivano. Prazer estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer a presença no nosso penúltimo painel da noite. E hoje a gente vai bater um papo sobre comportamento, cultura, tendências, mas antes de tudo quero me apresentar. Sou cientista do consumo, trabalho com comportamento já faz alguns anos, formado em Consumer Insights, morei na Dinamarca, morei na Tailândia, estudando o comportamento de consumo de diversas nacionalidades, vim do grupo LVMH da divisão Starboard Cruise Line, então deu para rodar um pouquinho aí o mundo entendendo o comportamento das pessoas, e hoje eu atuo como gestor de novos negócios, cientista do consumo na Spark of Brasil, que é uma consultoria, uma análise de tendências e comportamento. E hoje a gente está aqui para mostrar para vocês o que vislumbrar para esse futuro, para 2024 e além, né? A gente vai passar por uma introdução, aí a gente vai entrar nas 4 grandes macro tendências, os macromovimentos para 2024, e a gente finaliza conversando sobre inovação além das tendências, né? Então, como a gente pode utilizar as tendências como um guia, mas ir além delas para que a gente consiga inovar. Então, gente, primeiro de tudo, né, o que será que a gente precisa fazer para conseguir estar conectado com esse futuro? A gente precisa antecipar os drivers de mudança, né? O que são esses drivers de mudança? São forças propulsoras que estão aí no nosso dia a dia, na sociedade, na economia, na tecnologia, na política, que é como a gente faz esse mapeamento de tendências dentro da Sparkoff. Então, a gente olha para tudo isso, clusteriza através de fontes, de informações, entende tudo que está rolando no mundo, desce isso através de exemplos e nomeia grandes macromovimentos e grandes macrotendências, sempre olhando para diversas indústrias. Então, hoje a gente trabalha não só com moda, mas com 20 indústrias, beleza, tecnologia, alimentação, enfim. E quando as pessoas perguntam, né, o que vocês fazem no dia a dia? A gente conecta pontos. Essa é a nossa realidade, né? Conectar pontos é sobre observar comportamentos, observar movimentos que são incipientes, talvez aquele comportamento meio estranho, aquele look meio diferente que você cruzou e viu, falou, deixa eu olhar de novo, talvez tenha alguma coisa aí. Então, convido vocês hoje a ampliar o repertório de vocês sobre futuro e enxergar novas oportunidades e novos negócios, né? Conectar pontos é sobre você achar esse fio condutor que guia todos esses comportamentos e guia todas as indústrias. A gente sempre vai em festivais de tendências, festivais de inovação. Esse ano nós fomos no SXSW e a MWeb, que é uma super futurista, uma das maiores do mundo, né? Todo ano ela lança um reporte de tendências. E esse ano ela trouxe um exercício muito interessante para a gente. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, o que vocês estão vendo, né? Pontos brancos, pontos pretos, acho que não faz muito sentido. Mas e agora? Agora a gente está vendo uma vaca, né? E o que isso significa? Que a gente precisa reperceber o nosso olhar, a gente precisa reperceber o nosso dia a dia, né? A Amy, basicamente, ela traz que a gente precisa reperceber para conseguir enxergar o que as pessoas não estão enxergando e aí trazer novas oportunidades, novos negócios, enfim, criar novos produtos e novos serviços a partir dessa repercepção. Porque se a gente não tiver conectado com isso, shift happens, né? As mudanças estão aí. Se a gente tira o F, com perdão da palavra, shit happens, né? Então, a gente realmente precisa estar aqui muito ligado nesse mundo 24/7, onde tudo muda, né? A gente tem policrise, então não é só pandemia, é guerra na Ucrânia, crises climáticas, enfim, polarizações políticas, tudo isso está interferindo como a gente lida com o nosso dia a dia e como isso vai interferir no nosso mercado também, já que é uma crise permanente, né? E aí, por que, então, está tão conectado com essas tendências? Por que é tão importante? Para que a gente consiga rastrear os sinais dessa big picture, né? Consiga olhar com uma visão de helicóptero mesmo para comportamento, para consumo. E os negócios de sucesso, eles precisam de inovação para se manter relevantes no mercado cada vez mais, né? Então, o crescimento, a tendência, a inovação, está tudo muito conectado para que a gente consiga se manter relevante. A cultura da inovação aqui, ela é sobre produtos, ela é sobre serviços, sim, mas tem muito mais do que isso. É sobre a gente entender esse fio condutor, né? No mercado atual, commodity, conhecimento é o grande commodity hoje e a gente precisa estar conectado. As empresas de sucesso daqui para frente vão ser aquelas que conseguem olhar para frente e encorajar essa cultura da inovação, mas principalmente para conseguir estar conectado com o espírito do tempo, né? O espírito do momento, é aquele sentimento que circunda e permeia a nossa sociedade independente da
indústria que a gente está atuando, né? Tudo isso é sobre inovar e sobre captar esses sinais do futuro. Como eu falei para vocês, a gente olha para a sociedade, para a política, para a tecnologia, mas mais do que isso, né? É um comportamento cultural e as mudanças que estão acontecendo. Vou trazer muito rapidamente aqui para vocês como a gente faz esse rastreio aqui, falando sobre economia prateada, né? Até 2030, o Brasil ele vai ser o 5º país com maior número de idosos no mundo, né? Então, a gente já está tendo uma expectativa de vida cada vez maior, as pessoas daqui para frente vão viver até 100 anos, o mercado da economia prateada, ele está aí em um acúmulo de mais de 7 trilhões de dólares ano. Então, isso o que fala para a gente? Né? Que não tem mais espaço para ageísmo, para etarismo. A gente precisa olhar para esse consumidor que está vivendo mais, enfim, e só não vai viver até os 100 anos se a gente, né, morrer antes. Então, assim, precisamos realmente estar muito conectado com isso. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Né? Que a gente vai viver aí um século e que permeia todas essas gerações a economia prateada. Porque a inovação para a economia prateada, ela já está sendo pensada na tecnologia, na moradia, na alimentação. Enfim, aqui tem algumas soluções de como a gente olha essa silver economy, né? Essa morada das pessoas maduras. Aqui um outro exemplo é um esqueleto que ajuda as pessoas na mobilidade, já tem fintechs, bancos voltados para a economia prateada hoje no mundo. Na moda e na beleza, isso já está muito pulsante também, quando a gente olha para a maquiagem, quando a gente olha para a moda. Enfim, está tudo muito conectado, né? Essas inovações elas acontecem porque as empresas elas estão entendendo que o comportamento de consumo está migrando e não é mais como era 20, 30 anos atrás. E aí eu pergunto para vocês, né, como a gente consegue antecipar os desejos dos consumidores e estar à frente aí das tendências emergentes de mercado, né? E quais são os sinais, será, desse futuro tão emergente à frente de tudo que está rolando, né? Então, vamos decodificar, vamos conversar e entender para onde a gente está caminhando, né? Nessa atmosfera, enfim, cultural, tecnológica, ambiental, política. Mas agora entrando na moda, né? A gente está aqui para falar de moda, da cultura até os negócios. Não tem como a gente falar de moda sem a gente analisar a cultura, né? Para falar de tendências, principalmente no campo da moda, cada dia mais a cultura ela está muito latente e ela exerce uma influência gigantesca nas nossas preferências, nos nossos gostos, no nosso dia a dia, na forma como a gente cria também. Isso está impulsionando a inovação. As roupas, elas são muito mais que roupas. E aí tem muitos discursos, muitos questionamentos, né? Estilo é diferente de moda, moda é só roupa, moda é comportamento, o que é a moda, como atuar nisso tudo, né? Muitas discussões sobre o que a moda realmente significa. E na maioria das vezes a gente entende que não é só uma indústria, é uma comunidade criativa que movimenta uma indústria que rola muita grana. E aí, gente, quando a gente fala de comportamento, de tendências, eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos muito rápidos de como a gente vê isso em outros países. Tá? Na Dinamarca, por exemplo, eles têm quase uma lei anticonsumo, eles são muito minimalistas, eles são muito leves, eles buscam uma vida muito mais fluida, né? Eles têm uma abordagem pragmática em relação às compras, principalmente em relação à moda, né? Os dinamarqueses valorizam a simplicidade, valorizam o minimalismo e, além de tudo isso, eles querem estar conectado com as suas comunidades. Já quando a gente vai para Tailândia, Bangkok é uma outra coisa, né? A cultura do streetwear, ela é muito forte, então aqui a gente vê uma mescla de cheiros, sabores, aromas, cores, não tem muito essa pegada do minimalismo, é muito mais o maximalismo e a gente vê tudo isso se convergindo cada vez mais dentro dos nossos grandes centros. E aí quando a gente olha para a China, China é um mercado gigantesco, eles valorizam, né, com o crescimento hoje da classe média na China, eles valorizam cada vez mais o status social, a busca por produtos que são super bacanas e têm uma qualidade enorme. Então a gente vê também, ao mesmo tempo, valorizando uma cultura local. Eles dão muito valor para as tradições do dia a dia. E o que isso fala para a gente? Que o mundo está globalizado, as informações elas estão todas globalizadas, cultura, comportamento, está tudo super interconectado, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos para mostrar como que essa disseminação da informação e das tendências elas estão funcionando. Porque a gente olha para a Dinamarca, olha para a Tailândia, olha para a China, mas a gente consegue ver esses pontos também, acho que no nosso dia a dia, né? Principalmente em grandes centros como São Paulo. E ali,
além de todos esses países, vamos falar de Brasil. Brasil, nesse ranking aqui, ele ocupa a 9ª posição, então é o que mais produz, consome moda. A gente está lá em cima e a gente precisa falar sobre isso, principalmente quando a gente pensa em e-commerce, né? Nós somos hoje responsáveis por 15%, quando a gente olha para a moda, de toda a venda de e-commerce no Brasil. Então isso realmente fala muito e tem um ritmo muito crescente. A gente está aqui para comemorar os 30 anos do Senac Moda e Informação e para reafirmar que a moda ela é brasileira, né? A gente está aqui porque muitas vezes, durante muito tempo, tivemos um pensamento de que tudo que vinha de fora era melhor, mas isso está mudando, isso está convergindo em novos pontos, em novas descobertas. Tem uma citação que eu adoro, né? Os franceses têm o savoir-faire, os americanos o know-how e os brasileiros o borogodó, né? Da Nathalie Kleiman. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar de apropriação cultural e entender essa diferença entre cultura e aculturamento e apropriação cultural, né? A moda, por ser global, ela está cada vez mais sendo utilizada por diversas pessoas e o regionalismo ele está aí, mas a gente precisa entender e ter uma sensibilidade quando se trata do regionalismo dentro da moda, né? Precisa ter cuidado para que não aconteça um processo de apropriação cultural. Aqui, por exemplo, um exemplo bem social, de um mantra social, né? A Dinamarca, ela está devolvendo agora para o Brasil um manto tupinambá que estava lá desde muito tempo e é considerado aí um dos bens mais valiosos quando a gente olha para a história, né? Isso fala que as coisas elas estão mudando. E para muito além disso, aqui eu trago um exemplo já o oposto, quando a gente olha aí para a apropriação cultural, a Dior, ela teve um caso muito emblemático alguns anos atrás, onde ela produziu uma super coleção focada, né, inspirada na Romênia, só que ela não destinou nenhum recurso, ela não devolveu isso, ela não comunicou isso, ela simplesmente usufruiu da inspiração e da criatividade da Romênia e daqueles povos, daquelas artesãs, mas eles, enfim, não devolveram isso de forma alguma. E aí teve um movimento enorme nesse tempo, então as pessoas fizeram vídeos, inclusive falaram assim, olha, o que a Dior está vendendo por 30 mil euros, a gente tem aqui muito mais barato e é original, né? Não passa por nenhuma fábrica, enfim, não tem nenhum meio de campo em relação a isso. Então, a diferença para a gente entre apropriação cultural e aculturação é o equilíbrio de poder. É a gente saber dar, a gente saber receber, entender que hoje o mundo está globalizado, existem muitas aspirações e a gente vai se inspirar em diversos lugares, mas a gente precisa ter respeito, sensibilidade e entender da onde a gente está tirando essas informações, da onde a gente está tirando essas inspirações para que a gente consiga comercializar de uma forma correta. Aqui tem um outro exemplo da Farm. Eu sei que Farm tem, enfim, assuntos polêmicos que circundam tudo isso também, mas olhando esse case em específico, eles trouxeram aqui uma colaboração muito bem feita também, se eu não me engano, foi em 2021, valorizando a cultura local, né? Eles escolheram fazer aí uma coleção da Farm da Boi de Santa Fé, junto com a Boi de Santa Fé, eles criaram acessórios, peças, enfim. E o mais bacana é que parte de todo o lucro foi revertido para as comunidades locais, ajudaram muitas pessoas, mais de 160 artesãs envolvidas no processo que se beneficiaram dessa colaboração. Então, gente, a gente veste cultura, né? Nós vestimos cultura e as histórias por trás de tudo isso. Aqui, trazendo um pouco de como a tendência está se disseminando cada vez mais na nossa sociedade. Opa, passei. Como ela está se disseminando cada vez mais na nossa sociedade, né? Não tem mais bubble wrap, não tem mais... Eita! Passou. Deu algum problema aqui, mas assim, a gente está vendo que a curva de adoção das tendências, elas não vêm mais de baixo para cima. Elas não estão mais vindo de uma elite cascateando lá embaixo. Ixi. Vocês esperam? Deu algum... Você pode passar para mim, por favor? Oi? Pode voltar, por favor. Não, pode voltar. Pode voltar. Voltar.
Vai, galera. Aí. Foi. Pronto. Probleminhas técnicos, né? Acontece. Então, falando sobre, enfim, como as tendências elas estão se disseminando e estão vindo cada vez mais no nosso dia a dia. Não tem mais esse bubble up ou esse trickle down. É tudo muito horizontalizado. Então, o que é uma tendência em algum canto, em algum hemisfério, pode explodir, se tornar, se massificar, né, de uma hora para outra, através de um clique. A internet está aí para provar isso. Aqui a gente traz um exemplo de trickle down. E aqui um exemplo de como isso está acontecendo, né? A gente viu em 2022 a Mugler, que é uma grande casa de luxo, colocando funk, né, que veio das periferias do Rio de Janeiro, em um dos seus maiores desfiles em 2022. Isso fala muito sobre como a gente está olhando, como as marcas, como o mundo ele está mudando, né? Há anos atrás a gente jamais ia imaginar que isso poderia acontecer. E aí vestindo a Anitta, vestindo outras grandes personalidades que vêm da cultura periférica, isso mostra como as tendências elas estão realmente se disseminando em diversos lugares, né? É sobre narrativas descentralizadas, é sobre decolonização do pensamento, né? Integração dessas narrativas que vai trazer cada vez mais riqueza e vai trazer cada vez mais história para a gente. Não posso deixar de citar que agora a gente vai ter aí o nosso primeiro prêmio, né? Vários brasileiros já foram indicados já, então a primeira premiação de moda na América Latina vai acontecer agora, né? O Latin American Fashion Awards. Aqui tem já alguns brasileiros que foram nomeados e vão participar, enfim, dessa votação. E aí eu pergunto para vocês, diante de todas essas nuances desse mundo globalizado, como que a gente consegue identificar realmente as tendências emergentes, já que a gente vinha de um mundo linear e agora a gente está vivendo um mundo cada vez mais não linear, né? Aqui é uma dimensão enorme de migração de um ponto para outro nas tendências. Mas agora vamos falar de 2024? Quero contextualizar vocês. Então a gente tem Joytopia, o Retrowave, Identidade Nacional e finalizamos com Fun Festival, né? A Joytopia, ela vem muito de um sentimento de perda, de tristeza, de uma necessidade da gente se curar depois de 36, 40 meses, onde as pessoas sofreram muito, a gente teve muitas perdas, né? Então a gente quer cada vez mais buscar momentos de felicidade, buscar momentos de prazer, através do hedonismo da cura. A gente chama aqui na Sparkoff de cura através do prazer, né? À medida que a gente deixa a pandemia para trás, mas a gente enfrenta várias outras crises e várias outras questões que são muito complicadas também, tudo que o consumidor quer, tudo que o ser humano quer é se sentir bem, é se sentir com afeto, é estar próximo, é ter alegria, né? Trazer um pouco de joy para o nosso dia a dia. Aqui a gente já percorreu um longo caminho, com certeza, mas ainda tem muito mais para ser feito, né? Os consumidores eles querem transcender essa sensação de perda e de tristeza que permeou aí os nossos últimos 24, 36 meses. Então, reconhecer a complexidade desse movimento, que vai muito além só da gente citar, tem um momento feliz ou ter outro momento feliz, enfim, isso está permeando 20 indústrias e isso está reverberando na moda de diversas formas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, 88% das pessoas de todo o mundo, elas estão procurando experiências que façam elas sorrirem, que façam elas se sentirem alegres, né? A vontade de ter um momento em família, um momento com amigos, ela vem de uma necessidade de trazer joy para as nossas vidas, né? O contato com a alegria. E aí isso se reverbera na moda através do joyful style, né? Então aqui a gente vê muitas cores, muitas estampas, muitas formas geométricas, né, se manifestando através de alguns slogans que soam até de uma forma meio irônica. Então é um design otimista, mas é um otimismo realista. A gente quer ser otimista, mas a gente também não está voando. A gente sabe tudo o que está rolando e está acontecendo. A Melissa entendeu isso. O grande macrotema da Melissa agora para 23 é Joy. Então, eles fizeram uma ativação maravilhosa aqui na Galeria Melissa, em São Paulo. Estão trabalhando isso ao redor do mundo também e trazendo essa felicidade através dos produtos, através de aromas, através de sensações, para que as pessoas se conectem cada vez mais. Na Selfridges, a gente vê isso acontecer também. Então, foi contratada uma psicóloga americana
americana, né, britânica, a Caroline Meyer, para ela fazer uma curadoria de moda dopamina, porque ela entendeu que o que a gente veste, a cor que a gente veste, influencia diretamente em como a gente se sente e influencia diretamente, como a gente vai se expressar para o mundo e os sentimentos que a gente quer trazer para perto de nós cada vez mais. A Fiat também já entendeu isso. O CEO, ele já deu uma ordem para parar de produzir carros cinzas. E o interessante é que os carros cinzas, eles eram o terceiro, se eu não me engano, que eram mais vendidos. E agora eles vão focar em cores, vão focar em modelos que trazem mais essa alegria, vão focar, enfim, em todo esse joy. Isso mostra também uma coragem da marca em se colocar como uma trendsetter, entender um comportamento que está emergindo antes que se massifique e já tomar uma decisão assertiva, né? Na moda, o joy, ele tem uma das suas melhores expressões. Aqui a gente tem algumas análises, né, de passarelas, enfim, o joyful style. A gente tem também aqui mais exemplos, a Martins, que, se eu não me engano, ela nasceu em 2020, ela já foi aí, abraçada pela curadoria do São Paulo Fashion Week também. Então é uma moda divertida, né, que tem tudo a ver com o Brasil e está reafirmando a nossa cultura e a cultura da brasilidade, da felicidade cada vez mais, né? A Calma São Paulo é uma marca nativa digital também, que tem no seu DNA a diversão, né? Um jeito de abordar a moda mais descontraído, super colorido, sem gênero. Então é realmente a cara do joyful style. Aqui clipes, a gente tem que olhar para a música e para a cultura pop também. A quarta geração do K-pop, ele traz também, muito joy, muitas cores, muitas formas geométricas, tudo para tirar um pouco a gente dessa pressão do dia a dia, de todas as coisas que estão acontecendo. É uma forma de desafogar o nosso dia a dia, né? Aqui um outro exemplo, a designer libanesa Amira Kati, ela traz também cores, formas geométricas, enfim, tudo remetendo a esse joy. Aqui paleta de cores, né? Cartela de cores de Joytopia para 2024. Então, simboliza aí uma mudança, direção à imaginação cada vez mais. A gente tem um despreendimento muito grande de tudo que é muito sério, de tudo que é muito engessado, né? Os tons são inspirados numa fusão também do mundo digital com o mundo físico, já que o nosso dia a dia está cada vez mais digital. E aí eu pergunto para vocês, como trazer joy e descontração para aproximar o seu consumidor de uma forma leve em tempos desafiadores? E aí, chegando aqui no final da primeira tendência, como a gente rastreia, né? Necessidades humanas, felicidade, pertencimento, conexão, entretenimento, drivers de mudança, pandemia, revolução digital, incerteza no cenário mundial, econômico e político. Aí um breve resumo para vocês: as pessoas estão buscando experiências afirmativas, apoio, inspiração, né? Estão servindo como um veículo de cura e de redefinição da nossa recuperação pessoal. E as pessoas, elas querem transcender essa sensação de tristeza, essa sensação de agonia que a gente tem passado durante a pandemia e principalmente no pós-pandemia, né? Então, enfim, aqui um resuminho para vocês. A nossa segunda macro tendência é o Retro Wave, então a onda nostálgica do futuro. E aqui fala muito sobre o desejo da gente se conectar com lembranças que trazem segurança, né? 74% da geração Z no Brasil, eles amam quando as marcas incorporam alguma estética, alguma narrativa que remeta épocas passadas, porque a gente realmente quer se sentir mais seguro e ter um ponto de conexão, um ponto firme, né? O desejo pelo resgate de tempos mais leves, alegres, né? A redescoberta nostálgica, é uma estética dos anos 2000, está muito conectada também com essa sensação de nostalgia. Então a gente vê isso cada vez mais. Aqui algumas séries que estão retratando essa nostalgia, enfim, agora nos últimos meses. A gente tem também uma coleção da Bauman com a Stranger Things, que mostra muito emblematicamente como a década de 80, a década de 90 está vindo e está sendo incorporado pelas marcas, não só da moda, mas através de colaborações também com a indústria do entretenimento em si. E aí tem um parque em Londres, que foi inaugurado. Ele é um parque de diversão retrô. Então você vai e você tem toda uma experiência como se você estivesse mergulhando realmente em um filme dos anos 80. E a parte
realmente interessante é que a maioria das pessoas que estão indo nesse parque não tem mais que 35 anos. Então, realmente, as pessoas elas estão querendo se conectar e experimentar décadas passadas que muitas delas nem tiveram a oportunidade de vivenciar, né? A Lego ela já fez uma parceria já com a Pac-Man para celebrar 43 anos do jogo através de um fliperama. E aqui o vinil, né? A venda do vinil ela explodiu. A gente tem diversos exemplos e cantores que lançaram aí coleções e lançaram, enfim, álbuns em formato de vinil e também tem crescido bastante, né? Aqui a Olivia Rodrigo trazendo para a gente também uma estética super dos anos 80 e nos catwalks, nas passarelas, a gente vê também esses vestidos, os laços, os tecidos, tudo isso voltado, né, para uma estética, para uma nostalgia do futuro, onde a gente realmente quer se conectar mais com um ponto de segurança, né? E aí vem o fascínio pelo analógico, porque se de um lado a gente está vivendo uma hiperdigitalização, por outro, tudo que a gente quer é se reconectar pela segurança. Então, retomar a sensação de segurança, essa conexão que está nos faltando por conta da permacrise. Um dado super bacana é o efeito aqui das câmeras analógicas, né? Ela teve um crescimento gigantesco, né? 1/3 dos compradores das câmeras analógicas também tem menos de 35 anos, e aí já faturaram milhões aí nos últimos 2 anos, né? Engraçado a gente entender isso. Outro ponto também, a Nubank, que fez uma parceria com a Estrela para relançar o jogo da vida, acho que muitas pessoas aqui devem conhecer ou já ouviram falar também. Então, super bacana como eles entenderam a narrativa e esse espírito do tempo. O esporte retrô, então a gente tem aqui uma parceria de Michael Moore, né, com a Adidas, trazendo também uma nuance, uma pegada de anos 80 e anos 90. Né? Necessidades humanas, conexão, experiência, pertencimento, conexão, resgate, entretenimento, né? Drivers de mudança, transição da pandemia, o mundo interconectado, o nosso excesso digital e a permacrise. E aí eu pergunto para vocês, como revisitar décadas anteriores para que a gente consiga incorporar a nostalgia e principalmente o valor emocional na sua marca? Aqui, a nossa cartela do Retro Wave para 2024, então é inspirada aí no amor da geração Z por essas décadas passadas e é uma paleta que vai trazer aí um new prep, como a gente fala dentro da Sparkoff. E aí um grande resumo para vocês, os consumidores eles estão buscando lembranças agradáveis do passado, né? Em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico, tudo que a gente quer é um pouco de conforto emocional. Nossa terceira macro, identidade nacional, né? O passado importado, o futuro global. A gente tem aqui um efeito Brasil, acho que todo mundo acompanhou nos últimos 24 meses, já acumulamos mais de 547 milhões de reproduções, né, no TikTok e no Instagram com a hashtag BrasilCore, mas para além dessas hashtags, né, será que o Brasil ele realmente está na moda ou será que é só um hype? A gente tem Gisele voltando aos seus holofotes depois de anos afastada. Gisele é a única Uber model do mundo e carrega a brasilidade, carrega a beleza brasileira desde sempre. Isso é muito emblemático, né? O talento, o poder da brasilidade. A gente tem a Anitta alimentando seu nome, né, na indústria do entretenimento global e carregando também junto com ela essa brasilidade na história. Para além disso, a gente tem Bruna Marquezine agora, primeira protagonista de um filme hollywoodiano. Então, Besouro Azul está aqui, ela apareceu na Times Square também, com o mapa do Brasil atrás, contando, né, isso para o mundo. E aí, um efeito Brasil dentro das marcas, a Missy, a Melissa, a Farm, algumas das marcas que também estão levando essa brasilidade para o exterior, seja através de galerias, de exposições, de exportação, de comunicação, enfim, aqui poderia passar 1 hora falando só sobre o que essas marcas elas estão fazendo nesse cenário internacional e levando realmente a nossa brasilidade para fora. E aí, grandes celebridades gringas, elas já estão entendendo isso, Hailey Bieber, né, trazendo essa estética do BrasilCore muito forte. Aqui a gente tem também a Tina, a Rosalia, a Dua, enfim, trazendo essa estética. É o Borogodó, né? A Vans lançando aí um novo modelo em verde e amarelo, e tudo isso é um reflexo. Aqui a gente tem a marca Isaac Silva, né? A coleção Banho de Axé, que foi inspirada na música Banho de Folhas. Tudo isso é sobre brasilidade, é sobre nós, né? O BrasilCore, ele é mais do que uma estética, ele é realmente um movimento de decolonização, onde a gente começa a trazer a nossa cultura para fora e mostrar isso para o mundo, Europa,
Europa, enfim, América e toda essa questão. Aqui tem Jacquemus, né, que fotografou a última campanha deles aqui no Rio de Janeiro, então também super emblemático, trabalhando ancestralidade. A Farm, né, ela está fazendo, já faz algum tempo já uma parceria, uma colaboração muito bacana com comunidades indígenas, né? Então a Farm ela dá essa visibilidade para a ancestralidade cada vez mais, e de lá para cá a gente vê essa cultura ancestral, né? O pensamento ancestral trazendo aí, entrando no nosso dia a dia, entrando nas nossas marcas, entrando nos nossos produtos cada vez mais. Aqui uma ancestralidade pop também. Essa marca ela propõe uma união entre a ancestralidade e o streetwear, então é Brasil e Japão conversando a mesma língua. Aqui citação da Vogue, junho de 2023, né? É a vez do Brasil se estabelecer como uma tendência emblemática do verão. Então, se a gente se questiona, será que realmente é só uma estética? Então, acho que não, né? Acho que realmente o Brasil ele está na moda. Aqui cartela para 24, identidade nacional, onde a gente traz o verde, traz o amarelo, traz esse clima tropical cada vez mais. E aí eu pergunto, né, como a identidade nacional ela tem impulsionado um novo comportamento de moda no Brasil? Aqui mais um compilado de mais 6 marcas que estão fazendo um trabalho incrível, né? Buscando, trazendo, levando essa ancestralidade, levando a brasilidade cada vez mais para os nossos holofotes. E aí, como a sua marca ela pode trazer mais brasilidade e mais identidade para a moda? Necessidades humanas, identidade, entretenimento, pertencimento, drivers de mudança, né? O novo cenário político, o mundo interconectado. E aí, por quê? Né? Porque o Brasil está na moda, sentimentos ligados à brasilidade estão em voga. A gente acabou de falar de Joy, né? A Joytopia. O brasileiro ele é conhecido pela sua alegria, por esse clima bem receptivo, e isso está muito em voga. É mais do que uma estética, são as culturas, os países, elas querendo vivenciar, se apropriar um pouco dessa nossa alegria, que sempre foi tão forte, né? Isso aí, passou crise, veio crise, enfim, tudo que aconteceu, nós somos conhecidos por ser um povo alegre. E aí, chegando na nossa última macro trend, então a gente vai mostrar aqui para vocês o Fun Festival, né? Que fala sobre o poder das comunidades. E aqui é muito mais do que uma comunidade de fãs, de livros ou de filmes. A gente está falando sobre um sentimento mesmo que liga e que permeia e que conecta todo mundo. Durante a pandemia, a nossa vida ela teve que caber dentro de uma tela, né? Então a superexposição à tecnologia ela acelerou todo esse nosso contato com o digital, só que ao mesmo tempo o digital ele deixou a gente muito mais afastados um do outro. Então esse é um sentimento que falta, né? O toque, o tato, o cheiro, tudo isso está vindo cada vez mais forte, né? Ainda mais que a gente está cada dia mais dentro do virtual, isso não vai mudar, acho que isso é uma verdade que todos nós aqui sabemos. E aí, para além disso, o que isso tem a ver com comunidade? As pessoas elas querem se conectar. Se antes comunidade era a pessoa que era do seu bairro ou quem morava no seu prédio, hoje comunidade é muito mais sobre desejos e valores, é sobre você compartilhar os mesmos desejos e os mesmos valores, né? Seja a questão física, seja a questão digital, seja a gente falar sobre marcas, seja no nosso dia a dia, enfim, isso está muito em voga. E aí quando a gente olha para os creators, mais ainda, né? As pessoas elas têm cada vez mais voz, e essas vozes elas estão se unindo nas redes sociais, né? E aí através disso a gente consegue identificar comportamentos emergentes e coletivos, né? Expressões que nascem do individual, mas que ganham uma proporção cada vez mais coletiva, né? Mudanças culturais e o fandom, então grandes mudanças culturais têm impactado a nossa vida, né? Recentemente, como eu falei para vocês, e aí é nessa circunstância que o fandom, né? Que essas comunidades elas ganham cada vez mais relevância, né? Diante de tantas incertezas, de novo, o que a gente quer é um porto seguro. E a comunidade, seja através de comunidades de marca, seja comunidades para você ler um livro, para você assistir um filme, ouvir um álbum, enfim, isso tem um sentimento muito forte, né? O poder da comunidade por meio dessas pessoas. Então, cada vez mais os fandoms eles vão ter uma influência significativa na cultura pop, né? E podem influenciar aí o sucesso de marcas, de produtos,
produtos, de lançamentos, de obras como um todo. Uma grande tendência para 2024 é você entender quem é a sua comunidade, como se conectar com essa comunidade, como criar realmente um senso de pertencimento, né? Aqui a gente tem um dado que 70% das pessoas dizem que o fandom, né, a respectiva comunidade de fãs fazem parte da vida do cotidiano das pessoas. Então, eu tenho a minha comunidade, você às vezes tem uma comunidade no trabalho, outra na sua escola, outra, né, no seu entretenimento, enfim, a gente está imerso e a gente está vivenciando e bebendo de diversas comunidades todos os dias. E aí, para além disso, os festivais. A gente tem mais de 40 festivais acontecendo em 2023, movimentando aí milhões de reais, e aí o festival, a gente tem que olhar por uma lente individual que traz um impacto cada vez mais coletivo, né? A gente tem o Detal, o Primavera Sound, a gente tem o Deep Week, enfim, todos são festivais que trazem cultura, trazem comportamento, trazem música e trazem inovação. Mas para além desses grandes festivais, tem os menores também. E aí a gente tem, por exemplo, um aqui na Dinamarca, em Copenhague, que ele é para 6 mil pessoas, acontece dentro de um grande palácio, um grande jardim, a 2 horas mais ou menos de Copenhague, e ele une aí arte, culinária e moda. E as pessoas, elas estão se reconhecendo, isso está impulsionando a economia local, as pessoas estão indo para Copenhague para experienciar cada vez mais esse festival. E as marcas, elas já começaram a olhar para isso. A gente tem aqui no Brasil o Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul, acontece todos os anos. Além de Bonito ser um grande polo de ecoturismo, né, no Brasil, acho que talvez o maior, eles trazem gastronomia, trazem culinária, eles trazem moda, enfim, é uma série de coisas que é explorado pelas marcas, movimenta muito a economia local, e já é um marco já, né? Então os festivais, eles estão aí, as marcas, elas estão atentas a como elas conseguem se conectar de uma forma genuína, obviamente, com esses festivais. E aí uma união de moda e de música, né? A gente tem aqui a coleção que foi feita pela Balmain em parceria aí com Beyoncé, está tendo o Renaissance Tour agora, e eles desenvolveram 16 looks para Beyoncé em colaboração com ela. Ela, inclusive, disse em uma entrevista que ela é a primeira mulher preta que está gerenciando e supervisionando a criação de uma alta costura. E isso, é fantástico. E aí, o Oliver, né, ele fala que assim, as músicas da Beyoncé tiveram um impacto gigantesco e foram cruciais para o desenvolvimento criativo de cada uma dessas peças. Então, realmente, a moda, ela está se convergindo cada vez mais com a música. Sempre teve esse relacionamento, mas acho que agora está vindo cada vez mais forte. A gente tem a Adidas com Lollapalooza, a gente tem a Hering com o Turá. Enfim, são diversas as possibilidades das marcas de moda junto com os festivais. E aí, para além disso, o Radical Self-Expression. A gente fala do coletivo, mas tudo que a gente quer é se expressar de uma forma individual, né? E os festivais, eles são sobre isso. É sobre você poder ir, você se expressar de uma forma individual, mas você também encontrar o seu grupo. Se antes a gente queria ficar dentro de uma mesma turma, hoje o legal é a gente desafiar o status quo, né? Não tem mais a turma dos nerds, a galera dos descolados, os hippies, os punks, é tudo muito junto, é tudo muito misturado e vai ser cada vez mais assim daqui para frente. Então, o Fun Festival é sobre um coletivo potencializado pela pluralidade de estilos das pessoas que o compõem. É uma celebração do coletivo a partir da valorização da individualidade. Então, necessidades humanas, conexão, pertencimento, busca pelas paixões, drivers de mudança, um mundo interconectado, a economia digital. E aqui, um grande resumão para vocês. Então, é um crescimento do senso de comunidade e pertencimento através dos fãs se conectando com marcas, né, interesses, paixões, porque as comunidades, elas dão esse senso de segurança, esse senso de pertencimento que a gente tanto busca e que a gente foi privado, né, nos últimos, enfim, 24, 36 meses, e além de pandemia, todas as crises que a gente tem vivenciado. A gente precisa de um local para se sentir seguro, né? E comunidade é também sobre isso. Então, como as marcas, elas têm aproveitado o poder do fandom e dos festivais para criar conexões genuínas e significativas com os consumidores. Aqui, cartela Fun Festival para 2024, a gente vê aqui um aumento do hedonismo da cura, como eu falei para vocês ali no início, então resultado de uma necessidade de se sentir cada vez mais energizado através das cores, né? Aqui a gente tem, enfim, o pôr do sol, a gente tem cores quentes também que aparecem muito em voga nas nossas pesquisas.
E aí eu termino falando que a moda ela é um fenômeno cultural, cada vez mais, com um alcance global, né? Porque no final as tendências elas são criadas por pessoas. Então, mais do que você olhar o que a marca está fazendo, você olhar o que está acontecendo nos grandes desfiles, nas grandes ativações, o que é super importante, nos grandes festivais, a gente precisa olhar para as pessoas e analisar as pessoas e compreender as pessoas. Assim a gente vai estar cada vez mais conectado com as tendências. E aí, para além das tendências, né? Como que a gente consegue entender e inovar utilizando as tendências, que é esse fio condutor que permeia aí diversas indústrias e a nossa sociedade, né? O ponto aqui de melhoria para você pensar em novos produtos, em novos serviços, é você quebrar o status quo. Aqui são grandes nomes da moda que são considerados super inovadores, porque eles entenderam, eles compreenderam as tendências, mas eles foram além das tendências. Eles desafiaram o status quo realmente e quebraram paradigmas. E inovação é muito sobre timing e criatividade, né? O tempo é uma ilusão, mas o timing é uma arte. Então, tendências é também sobre você entender o momento que a gente está vivendo de sociedade e você entender qual ideia vai se conectar melhor com esse momento de sociedade que a gente vive. É daí que nascem as grandes inovações, né? Para inovar, a gente precisa ter em mente o clima cultural, a necessidade individual e entender também de infraestrutura tecnológica, né? O mundo tecnológico à nossa volta. E aí eu termino aqui, né? Compreenda as tendências, incorpore elementos da sua personalidade e marca para transformar movimentos que vão ficar massificados em tendências verdadeiramente suas. Então, acho que é mais do que a gente seguir uma tendência, é a gente conseguir incorporar e trazer essa tendência de uma forma que faça sentido para a gente, para o nosso dia a dia e para a nossa marca. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí as intervenções técnicas. Espero que vocês tenham saído inspirados e prontos para 2024. Obrigado.